seja Ele, né? Bom, o nosso estudo da Torá hoje é baseado na Parashá Ekev, né? Parashá Ekev. Vamos entrar nela. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui. Pronto. Parashá Ekev, significa por causa, né? Por que motivo? Pela causa. Ekev é a 46ª porção semanal da Torá, no ciclo judaico anual da leitura, é a terceira do livro de Devarim, palavras, Deuteronômio, e na porção da Torá, compreendida entre o capítulo 7 ao capítulo 11, nós teremos todos esses assuntos aí. A eleição e o favor divino, a força divina, a prova do deserto, as tentações da terra prometida, a vitória veio pela graça Ayah, não pelas virtudes de Israel, ponto de destaque, o pecado de Israel no Horebe, a intercessão de Moshe, outros pecados, a oração de Moshe, a Arca da Aliança, a escolha de Levi, a circuncisão do coração, a experiência de Israel, a promessa e advertências, e a parte conclusiva no capítulo 11, no verso 18. Bom, as porções que perpassam por textos da Torá, na parte de profetas, Isaías capítulo 49 a 51, que o profeta abordou também, e nos escritos Netzarim, o capítulo 7 e o capítulo 8, praticamente, de 7:1 a 8:59, determinam a nossa parashá de hoje. E entrando especificamente no resumo da Torá, nós vamos desenvolver os destaques, desta parashá maravilhosa. Seja bem-vindo, meu amado. A primeira aliá do Passuquim é do verso 12 ao 15, da promessa de muitas bênçãos, mais que todos os povos, condicionada à obediência à Torá. É muito relevante, Abner, eu queria que você já abrisse o nosso comentário nesse primeiro destaque, quando Israel recebe uma promessa condicionada, não muito distante das coisas que o próprio Pai Eterno tem definido em nossas vidas, não muito distante do condicionamento e da importância entre a relação sine qua non de obedecer e de colher a obediência. Ou seja, uma relação de aquilo que plantares, isso colherás. Passuque do 12 ao 15, da promessa de bênção. Se você quiser, eu posso clicar e a gente pode abrir o texto, você lê e aí, ou já comenta direto. O que você prefere? Só queria que você ampliasse um pouquinho só o... Perfeito. Vamos já? Por favor. Ampliar. Mas já fazendo o comentário, né? Shabbat aí para o meu querido que acabou de entrar aí também, Elacide, né? Rapaz, você está direto do deserto, pelo que eu estou vendo, é isso? Rapaz, sabias que isso daí, na verdade, é uma bênção, né? Porque lá foram dados tantos ensinamentos que nos servem até hoje, né? E estamos falando exatamente disso agora, né? Essa condição em que, dessa vivência, né, que foi estabelecida ao longo daquele percurso todo, tantas dificuldades, tantas superações, tanto aprendizado, tanta maturação, tanta separação, né? Porque o Eterno, de certo, que precisava chegar, e assim ele o quis, né? E assim foi determinado, né? Condicionantes, né? Eu ontem estava conversando aqui em casa e hoje a gente vai fazer uma fala, né, no final da tarde, se assim o Eterno permitir. Amém. Sobre o livro de Isaías, que é fantástica essa passagem, né? Mas eu ontem iniciei ela falando o seguinte, que tem uma questão dentro desse contexto que é exatamente
da escolha, né? Então o Eterno quis, né, Israel, o Eterno escolheu, entendeu? Escolheu Jacó, escolheu Israel. Então, mas por que ele quis? Não, porque ele quis, né? Se você pegar um ovo, botar maionese, botar ketchup, jogar água no meio, fritar, virar do avesso e tal, alguém vai perguntar, dizer, mas por que vocês quis? O que é isso? Não, é que eu quero comer assim, simplesmente eu quero. Né? Então, ao fazer isso, né? Ao fazer isso, ele estabeleceu com ele um vínculo, uma aliança, mas essa aliança, ela foi regada, né, por compromissos, né? E se a gente iniciar o ponto inicial de toda a história, que tá na figura de Abraão, né, e depois se estendendo essa mesma configuração até chegar em Jacó e depois sucessivamente agora, neste momento, né, que foi previsto essa situação, né, de promessa. Então, o Eterno não esquece, o Eterno não se desfaz, isso não haverá essa possibilidade disso acontecer, né? Esse é um pacto que eu entendo que é eterno, né? E nesse momento de transição entre a conquista toda, o tomar de posse de Devarim, a repetição, uma religação de todos os fundamentos que foram colocados, em que sempre o destaque não poderia ser diferente, é a condicionante. Ou seja, promessa de muitas bênçãos, mais do que todos os povos, condicionada à obediência da Torá. Condicionada à obediência da Torá. Né? Toda vez que Israel se afastava dessa condicionante, era peia. Entendeu? Mesmo que o Eterno deseje Israel, seja pai de Israel, ame Israel, não existe essa possibilidade. Porque se a gente julgar que isso seria possível, estaria uma porta imensa aberta de injustiça, entendeu? Por parte do Eterno. Porque seria mesmo aquela coisa, sabe, quando um filho diz assim, mas você sempre passa a mão na fulana de tal, né? Você sempre prefere, a fulana você não faz, mas comigo você me cobra e tal. Então, o que geralmente às vezes acontece na visão de filhos, né? Enfim, então seria realmente, então como ele é justo juiz, e ele é o justo, né? E criou todas as coisas, e determinou todas as coisas, isso seria uma afronta a estabelecimento de regramentos que ele mesmo criou, então ele poderia ser acusado, né? Então, na hora que isso acontece, Israel paga, porque a condicionante é obediência à Torá. Passará os céus e a terra, nem o Iude, acabamos de ler, nem o Iude passará até que todas essas coisas aconteçam, sejam as determinações do Eterno, aquilo que foi estabelecido pelo Eterno, né? Então, eu entendo que essa separabilidade de escolha, em tese, ela se baseia exatamente no contexto do desejo de assim o fazer, e contra isso não temos o que fazer. Até hoje a gente vê Israel, mesmo diante de um Israel, digamos assim, usar essa expressão, dilacerado pela humanidade, até por desejo mesmo, e por cumprimento desse pacto, o Eterno sempre mantém os olhos, né? Sempre mantém os olhos com ela, mas não tira aquilo que precisa ser mantido, né? É bem interessante nós vermos no primeiro passuque, no primeiro verso, a proposição de Iá com relação a manter a aliança. A expressão usada olha, se obedeceres a estas ordenanças e as puseres em prática, o Eterno, teu Elohim, também te manterá aliança. O que acontece com Israel ao longo de milênios, o que acontece com Israel ao longo de toda a sua história, é uma recorrente ação de desobediência e recorrente consequência, né? Mas ele fala da manutenção dessa aliança. Isso não, todas as coisas que o Eterno propôs e propõe a Israel, ele propõe como um modelo. Mas isso reflete as nações. Claro que reflete as cidades,
As pessoas, claro que sim. Então existe a manutenção ou a continuidade dessa condição em todos os níveis, inclusive no Shammai. Qual era a condição? Sim. Qual era a condição no Shammai? Aquele que não se submeteu a essa condição viveu e foi de lá expulso. Então, entender sobre a meritocracia, sobre a justiça e sobre a condição são pontos extremamente importantes do ponto de vista da relação. Isso tem um limiar com relação à graça, ao favor imerecido, né? Quando é que o favor imerecido ele é estabelecido? A minha leitura ela é quando eu não consigo, quando para mim é impossível. Aquilo que para mim é impossível é estendido pela graça, é estendido pelo favor imerecido. Shabbat Shalom, Raver Paulo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então, amados, eu acredito piamente nas palavras da profecia, naquilo que... Shabbat Shalom. Shalom Shabbat. Naquilo que o Eterno tem estabelecido. O segundo destaque, Moshe condiciona também outras conquistas, ou seja, ele vai detalhar, né, novamente as realizações, inclusive conclamando aqui Israel. Olha só, não tenha piedade alguma, pois será sua ruína. Essa piedade tem ligação direta com a leniência ao pecado, passar a mão no pecado, manter o pecado, tentar equacioná-lo. Não, a gente vai dar um jeitinho. Não tem jeitinho, né? O Eterno dava as missões e essas missões tinham que ser cumpridas. Moshe chama a atenção novamente quanto a trazer despojos imundos, idolatrias para dentro de suas tendas. E Moshe também os encoraja diante das novas conquistas que viriam. Portanto, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o estabelecimento de condições, de instruções em relação a essa caminhada, essa postura, que também, volto a dizer, e vou estar insistindo o tempo todo, no reflexo desse ensinamento na nossa vida, na nossa leniência em relação a conviver com a possibilidade do pecado, conviver com a misericórdia, aquilo que nós não podemos, nós não temos que ser misericordiosos conosco em relação ao pecado, em relação a atitudes que não são esperadas, né? Foi-se o tempo em que se dizia que a carne é fraca, e eu começo a criar disjuntores para o pecado. Isso não é possível. Se você quer viver uma vida de tzadikim, uma vida justa, não é possível você ter esse tipo de postura. Em destaque 3, Moshe fala da obediência aos mandamentos para que vivam bem e herdem a terra, que ficassem todo o tempo se lembrando da condução do Eterno pelo deserto. E como isso os torna humildes e trouxe à tona as intenções de seus corações. Observação: a humilhação mostrou que nem só de pão vive o homem, né? Passuquim 8:3. Então eu vou abrir aqui para fazer um destaque, fazer uma leitura direta no texto, que eu acho que é importante. Olha só o que diz o texto: portanto, tende cuidado de obedecerdes a todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Eterno, sob juramento, prometeu a vossos antepassados. Tende cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir. Todos. Não é uma questão parcial, é uma questão integral. Quando nós vamos para Brit e nós vemos Yaakov falando, Tiago, irmão do Machia,
falando, olha, se eu cair em um, eu tropeço nos 9, tratando das 10 palavras, a sede Hadbirot. Então é o seguinte, não adianta eu ter uma parcialidade, eu vou chegar diante do rei e vou dizer, não, mas eu fiz isso pelo menos, eu não fiz aquilo. Não é essa a questão. Irmãos, não estamos tratando de salvação. Não se trata de salvação. Se trata de ter uma vida excelente a nível de obediência. Ou seja, eu me coloco diante do meu rei como um súdito obediente. E o meu prazer é cumprir suas instruções. Não para me tornar uma pessoa arrogante, não para me tornar uma pessoa que vai se sentir superior às outras, de forma alguma, mas para que eu manifeste o dom da salvação através do amor e da obediência ao meu Elohim. Então nós precisamos equacionar, muito bem equacionada, a questão da obediência, do amor e o capital que está por detrás disso, ou seja, o que eu quero trazer para mim fazendo isso. Eu quero ser um arrogante? Eu quero ser um jactante? Eu quero ser uma pessoa que, não, eu bater no peito, eu guardo os mandamentos? De forma alguma. O que nós precisamos entender, é que isso é um reflexo de conexão com o nosso Criador. A partir do momento em que ele se projetou em nós, o nosso reflexo a Ele, pelo dom da salvação, é a obediência e amor eterno. Então, a obediência, ela tem essa relação de vida. Não é possível eu usar a obediência, o instrumento, como elemento de barganha, chegar diante do Eterno e diante dos homens, tufar o peito e dizer, eu sou um cara obediente, eu sou um camarada justo. Se você for por aí, olha, perdeste a causa, perdeu tudo. Não é possível você ter excelência de vida pensando dessa forma. Então o texto continua dizendo, traze sempre, viva em tua memória. Ele fala aqui da questão da memória, a maneira como o Eterno teu Elohim te conduziu por todo o caminho do deserto. É um outro elemento, a memória. Como é que nós estamos diante dos pequenos mandamentos, como por exemplo o tzitzi, nosso tzitzi, que é o quê? São revigorantes da nossa memória. Como é que estão os elementos na nossa beite, que nos faz lembrar da nossa emuná? Te lembra, presta atenção, o que vai te trazer o tempo todo, no dia a dia, as coisas do teu Pai Eterno. O texto revela a questão da lembrança. Traze sempre viva em tua memória a maneira como o teu Elohim te conduziu por todo o caminho do deserto, te conduz pela tua vida, irmão, durante esses 40 anos, durante a tua vida toda, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções de teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez que sentisse fome e te alimentou com maná, que nem tu, nem teus pais conhecieis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Eterno. Amados, que coisa maravilhosa lembrar que Mashiach cita Torá quando ele fala nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Elohim. A ligação de nosso Mashiach Rabino com o cumprimento e com a referência da Torá, que eleva os escritos que foram entregues a Moshe como aqueles pilares da relação de Elohim com o homem, iniciando por Israel. Então,
as questões do destaque, do terceiro destaque, são grandiosos. Eu vejo que o Avner está querendo falar alguma coisa. Telepaticamente ele mandou uma mensagem para mim. Meu irmão, abre a boca e fala. Shalom, Paulo. Tudo bem, meu querido? Shalom. Maravilha. Olha só, eu perdi o time do primeiro, porque eu tive que atender uma ligação que estava em paralelo, que eu ainda ia fazer um comentário no primeiro, mas eu acho que é oportuno, porque toda a lógica do processo, ela se dá exatamente, esse texto que você leu aí é fantástico, né? Além das questões que são bem interessantes, esse último ponto, quando você vê expressamente que a fala do Mashiach, ela é uma fala que retrata o que? A Torá, né? Ontem mesmo a gente também comentou sobre isso, o que ele veio fazer, né? E quais são as recomendações do Eterno quando desejou de Israel que fosse obediente, né? Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, né? Esse texto vai fazer muito sentido hoje à tarde, né, quando a gente lê os elementos de Isaías. Mas eu já queria adiantar no sentido de dizer o seguinte: o próprio Mashiach fez a representação disso, porque ele em espírito, né, de certo que adorou o Eterno e em verdade. Agora, qual verdade? Qual é a verdade? A verdade dogmática? A verdade luterana? A verdade papal? A verdade de alguém que pega o texto e constrói direcionamentos, né? Enfim, cria doutrinas. É esta a verdade ou a verdade da Torá? Aquilo que está estabelecido na Torá. É evidente que é exatamente o que está estabelecido na Torá, né? Porque esta é a verdade. Olha, a tua palavra é a verdade. Ora, que palavra? A palavra que a gente pega hoje para ler lá de Coríntios e tal? Não, a Torá do Eterno. Esta é a palavra. Evidentemente que ela está expressa, né, de maneira orientativa às comunidades, mas o cerne dela é exatamente a Torá. Então não poderia ser diferente, porque a Torá digamos assim, é o testamento, amados. É aquele testamento que você recebe, a certidão que você recebe quando você casa com sua mulher e vice-versa. Você recebe uma certidão, que aquilo ali é o documento que atesta esse casamento. A Torá foi entregue e ela representa isso, tanto é verdade que ela foi guardada dentro da Arca da Aliança. Entende? Então, quando eu olho para ela, eu digo assim: olha, é sobre este compromisso que a minha relação contigo é mantida. Porque se assim não for, existe um adultério no ar, né? Existe um adultério no ar. Eu vou falar disso mais tarde, mas assim, o que é interessante nesse processo que eu ia dizer? Porque vocês vão fazer uma pergunta. Durante 430 anos de escravidão, né? Israel foi esquecido pelo Eterno? Essa é uma primeira pergunta, tá? Hoje, Israel está esquecido, mesmo diante de todas as situações que ocorreram ao longo das gerações e acontecem hoje? É uma pergunta que a resposta ela é o seguinte: não. E ela está baseada em quê? É porque o Eterno sempre preservou a perspectiva do remanescente. Ou seja, de algum modo, dentro da nação, sempre existiram fiéis. Entendeu? E eu falo isso baseado numa questão, inclusive abraâmica, né? Em que na solicitação, né, pela não morte de Ló, né, o discurso era: eu vou orar a ti, mas eu vou destruir, né? Eu vou destruir. Mas se tiverem tantos lá, tu vai destruir? Não, se tiverem tantos lá, eu não vou destruir. Né? Mas se tiverem tantos justos lá, e foi diminuindo, né? Até que chegou um ponto de salvação, mas não impossibilidade de não destruição, né? Por quê? Porque a condicionante era, né, ela não foi atendida, entende? Mas foi preservado aquele que era justo. Então,
eu entendo que, inclusive, a resposta que é dada da libertação é porque eu ouvi o clamor do meu povo. Foi de todo o povo? Certamente não. Quando Moshe veio e apresentou-se, ele e Aharon, né? O Eterno mandou que eles fossem aonde? Com os anciãos, para que eles confirmassem a palavra da verdade. Portanto, significa dizer que estes homens sempre se mantiveram, né? Ainda que na escravidão, mas se mantiveram firmes. E o Eterno olhou, claro que existem elementos, questões emblemáticas e difíceis de entender, porque você vai querer responder aquilo que foi o desejo do Eterno, ou as coisas do Eterno, que é uma promessa que foi, olha, 430 anos eles passarão escravos, porque ainda não cessou, né, o pecado, né, dos amorreus. Você vai entender isso como? Não tem como entender isso. Qual é a lógica disso daí? Você tem que perguntar para o Eterno para ele te dizer. Mas o que eu quero dizer é que, assim, os preceitos do Eterno não mudam. O Eterno é fiel, isso é fato, né? Então, na hora que a minha condição, e é este o alerta que Moshe está dizendo, a manutenção da condição de fidelidade, não por imposição, como o Marcelo falou, como o Shaul falou, não para eu me gabar, porque essa gabação não leva a nada. Aliás, ela foi questionada no tempo do Mashiach por conta dos preceitos que significavam mais do que entendimento da essência, né, nos discursos farisaicos, tá? Mas dentro do contexto, senão o próprio Israel hoje estaria também destruído na sua totalidade. Existem problemas ligados a promessas e percepções, mas isto está dentro do plano do Eterno. No entanto, eu entendo que existe uma manutenção de fidelidade com relação à sua Torá, entendeu? Senão ele já estaria sido varrido da face da terra, entendeu? E ainda te digo mais, não na sua totalidade, porque o Eterno levantaria, como disse, poderia fazer pessoas dessas pedras. Aliás, é o que nós somos. Hoje a gente vai falar isso, né? Mas assim, então, bendito seja Ele por isso, porque essa compreensão, ela precisa estar na nossa mente, e ela não é para que a gente tenha o entendimento disso, é para que a gente valorize a percepção dessa dimensão que é muito grande, né? E sabe o que significa dizer ter em si a percepção de que o Eterno está contigo? Mas eu não estou vendo Ele, mas Ele está lá. Ele está lá, porque assim creu Abraham, assim creu Isaac e assim creu Jacob. É verdade. Amados, eu vejo as questões dos resumos da Torá como uma fonte imensa de temas, né? Tematizar um estudo da Torá até hoje para mim tem sido muito difícil. Eu vejo com alguns irmãos com muita fluência tematizarem o estudo da Torá quando ela é um banquete. Quando você chega num lugar que você é convidado a um banquete, você vai ver lá os arroz, o feijão, o macarrão, as carnes das mais variadas. E a Torá, ela se apresenta dessa forma. Então é difícil a gente hoje chegar e dizer assim, não, olha, o estudo da Torá, o tema é tal. Eu respeito, acho maravilhoso o nível de inspiração, até porque mesmo fazendo só um tema, a escritura dá uma amplitude absurda para que seja explorado esse tema. No entanto, nós passamos, por exemplo, por esse estudo da Torá, onde os 17 destaques que estão disponíveis para a gente são, na verdade, temas, e cada um dos temas poderia levar minutos, horas de desenvolvimento, e dada a grandeza, né? Como, por exemplo, no Passuquim 4 ao 10 do capítulo 8, Moshe continua e fala do milagre da provisão aos 40 anos, onde nem roupa envelhecia, e de continuarem a obedecer a Torá para herdar a terra repleta de frutos. Ou seja, peraí, como é que é? Você vai passar a usar a mesma roupa, ela não envelhecia, mas as pessoas cresciam, então a roupa crescia também? Eu posso pensar isso? A roupa crescia,
com o corpo da pessoa, porque ninguém andava com guarda-roupa no deserto. Vamos ser sinceros, a coisa era escassa. Foram 40 anos de chuva diária de maná, com a porção dobrada na sexta-feira, né? O que nós temos? Um milagre em vários aspectos. Então, assim, os detalhes do cuidado de Elohim para com seu povo são absurdos. Você realmente, que já entende, tem emuná e tem a fé nas coisas grandiosas que o Eterno fez, você vai conseguir fluir nessa crença. Mas se você traz esse livro, uma pessoa que nunca leu, que não conhece as verdades do Pai Eterno com Elohim, ela vai dizer, cara, isso aqui é um roteiro para filme, para conto de carochinha, porque é um absurdo isso. Como assim as roupas, né, não envelheciam? Ou seja, amados, existe uma ação direta do Pai Eterno nas nossas vidas, em coisas pequenas. O que esse texto nos fala? Que o Eterno se importa com as coisas mínimas. Sabe aquela conta que tu tinhas que pagar e que tu não foi necessário tu pagar, porque o Eterno, Ele te abençoou. Ele não permitiu que essa conta fosse paga, porque estava na garantia, bateria, porque queimou e a empresa honrou aquele seguro que tu pagou por anos e a empresa não foi canalha em te negar o pagamento do seguro que tu foste protegido dentro do teu plano de saúde. A gente pensa que não, mas o Eterno está com o dedinho dele lá para te abençoar. Quando todos os outros não são abençoados, tu estás sendo abençoado. Então, quando ele coloca misericórdia e benevolência no coração do Goim em relação à tua vida, quando tu estás diante do Goim para ser executado e o Goim recebe uma mensagem, não toca nele, porque ele é meu, e o Goim não faz, não te executa, entendeu? Então, assim, coisas pequenas, todos nós temos testemunho para dar nesse sentido. Então, o Eterno, ele ressalva, ele guarda o seu povo e ele nos protege, nos tem protegido. Na segunda aliá, Moshe, no destaque 5, fala da fraca memória. Veja bem o que vai começar a ser colocado nessa questão. Da fraca memória e da soberba do ser humano, quando na fartura, e os adverte para que isso não os aconteça, relembrando sempre das proteções e providências do Eterno. Então, esse texto do verso 11 e 18 está sumarizado neste tema, nas questões da soberba, nas questões do espírito grande. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Uma vez eu me lembro que eu fui num evento e o cara, antes de falar, ele começou a dizer, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Irmãos, ele passou mais ou menos uns 5 ou 6 minutos dizendo quem ele era. E no final da fala dele diz, tudo isso não vale absolutamente nada. Chega, foi um banho de, que bom, rapaz, que ele não está querendo tufar o peito dele. E realmente ele foi muito humilde, dizendo que a graça do Eterno sobre a vida dele é que tinha construído, e nenhum conhecimento humano, nenhum conhecimento estava para lhe tornar superior a ninguém, mas que a sabedoria do alto é que lhe valeu pela misericórdia do Pai Eterno. Então, o que nós vemos no mundo dos homens são os emblemas, são as insígnias, né? São os estandartes que vão na frente para poder dizer, olha, alto lá, preste atenção, você sabe com quem você está falando? Sei, estou falando com pós-cinza, porque todos nós não passamos de pós-cinza, mas os homens querem ter um pozinho colorido, quer uma cinzazinha não tão cinza, quer ter uma cinza verde. Rapaz, tudo é vaidade. Olha, eu vendo o comentário dos sábios em relação a Eclesiastes, né? O profeta que tem um humor meio duvidoso, ele parece ser extremamente pessimista. E ele é acusado de pessimismo. Vai lá ler o livro de Eclesiastes, né?
ele fala que tudo é vaidade, ele detona o ser humano. Mas, sabe, precisa haver uma percepção em nós de quem nós somos de fato, e o que está nas nossas mãos são benevolências. Rapaz, a gente é fruto de benevolência, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Mas como é que a gente pode deixar o bichinho da vaidade picar na gente e deixar a gente soberbo, arrotando? Olha, não dá. A gente não pode ir por esse caminho. E Moshe fala dessa soberba, desse expediente natural que o homem é cometido. Portanto, amados, desse expediente nós precisamos ter completa percepção no momento em que ele está para nos tirar da bênção, porque é isso o que acontece conosco. Moshe adverte do perigo de outros deuses, de outros Elohim, e que Israel poderia ser destruído com outras nações por causa da idolatria. E também vem um outro destaque, porque aquilo que é evidente para Israel e para nós no ponto de vista de um pecado direto, ele pode vir disfarçado de outras maneiras. Quando você tem um outro Elohim, ou quando você tem algo que tira o trono de Elohim da tua vida, porque tu podes transformar coisas em deuses, tu podes transformar o dinheiro em Deus na tua vida. Portanto, a miscelânea de desfocos, vou tirar a tua atenção, são imensos, são inúmeros, né? Você pode transformar o teu filho no teu Elohim, sabe? Você precisa entender e guardar o teu coração de quem é que é primazia na tua vida, quem é que ocupa o trono de Elohim na tua vida. Então, Moshe, no destaque 6, fala do perigo de você não ter o eterno. Lembrando que todo Shabat nós falamos em amarás Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua intensidade. Para pensar, tira o Shabat para pensar na tua intensidade, tira o Shabat para pensar como tu tens estado tão ocupado, 7 vezes 24, quantas horas para Elohim, quanto tempo de dedicação e de amor, ou se tu estás plugado diariamente, e amarás Adonai, teu Elohim, de todo o teu coração. Isso tem que ocupar a vida da gente, amados. Isso tem que trazer o destaque devido, porque na medida em que, por exemplo, no Shabat, que nós abrimos um portal de conexão, nós possamos aproveitar cada hora do Shabat em amor, com a família, praticando os mandamentos, com os irmãos, praticando o bem. Porque nos outros dias nós somos tragados, nós somos consumidos pela nossa vida. Trabalho, escola, pós-graduação, profissão, casamento, paternidade, negócio. Rapaz, é muita coisa. O sábio colocará Elohim em toda a sua fala, em toda a sua decisão, em toda a sua atitude. Não somente no Shabat, mas em toda a sua vida. É um exercício que vai ser desenvolvido ao longo de sua vida. Finalmente, Moshe, no destaque 7, profetiza a travessia pelo Yarden, provida pelo Eterno, né? Ele fala do que haveria de acontecer e o grande momento esperado desta travessia, né? Onde as coisas começam a se consolidar, né? Fazendo estudando um pouco mais sobre essas questões, onde nós temos o povo buscando a terra prometida e todos os desfechos que nós vemos com tribos que ficaram para antes do Yarden, outras que adentraram na terra e foram conquistar não
não foram receber um presente dado. Imagina que eu chegar a dizer para vocês, está aqui o presente de vocês, está aqui, Abner, está aqui a terra, pode ir lá que é tua. Só que tem um pessoal morando lá, então tu vai ter que guerrear com a turma lá. O pessoal já era presentinho de grego, mas não é. A grande mensagem que o Eterno está nos passando é de que as coisas que nós teremos e que nós temos são conquistáveis. Nós precisamos entender o preço. Ele faz uma parte, nós fazemos outra. Existe uma coparticipação sempre nas questões do Eterno. Você nunca conseguiu nada, meu amado. Nada, nada, nada. Diz assim, eu estava parado, uma escritura materializou-se no meu peito e eu ganhei um terreno. Você já viu esse testemunho? Eu ainda não vi. Eu estou para ver alguém que recebeu um terreno que se materializou, uma escritura pública dizendo que ele era dono daquela casa. Nunca vi milagre dessa natureza. Por quê? Porque essas coisas elas são construídas de forma coparticipativa. O Eterno despertou no teu coração um desejo, tu começaste a te mover, e nessa relação existiu um pinguinho de meritocracia, um pinguinho de ação da parte do homem. Vamos botar aí uma relação de 99 para 1. 99% o Eterno faz, 1% o homem faz. Mas às vezes esse 1% é tão difícil fazer. Mas existe uma coparticipação. Você faz a sua parte. As coisas, elas não vêm de graça como muitos querem pregar. Eu vejo muito testemunho, gosto muito de ouvir testemunho, irmãos. E eu vejo algumas pessoas muito empolgadas dando testemunho e falando de uma graça que parece meio injusta. Mas enfim, quem somos nós para julgar? De qualquer forma, o que nós vemos na Torá é Elohim se dispondo de forma graciosa, mas dentro de um critério de justiça. O destaque 8 do capítulo 9, do verso 4 ao 6, a maldade das nações motivou o Eterno a dar a terra para Israel, e pela promessa feita aos patriarcas. Jamais pela a justiça de Israel, que sempre foi teimoso. Olha que coisa estranha. Não é pela tua bondade, é pela impiedade, pela maldade excessiva de outrem que eu os tirarei de lá para te colocar. Olha que mensagem, né? É uma mensagem que eu vou te dizer, não é fácil. Mas por quê? Porque a postura de Israel foi ruim, ela não foi boa, ela não foi aceitável. Israel não aceitou a Torá como deveria ter, a instrução como deveria ter. Inclusive, não sei se vocês se lembram, quando Moshe diz, olha, tem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Se vocês fizerem o que é bom, vocês vão ter isso. Se vocês fizerem o que é mal, vocês vão ter aquilo. Eu vos aconselho que vocês sigam o caminho do bem. O que Israel faz? Escolhe o caminho do mal. Rapaz, ele profetiza, diz o que vai acontecer, e o que ele profetizou exatamente aconteceu. Então, infelizmente, a postura de Israel o levou para aquela velha parábola do filho pródigo. Israel resolveu seguir com as suas próprias forças, com a sua própria jactância, e sempre foi uma referência de teimosia, infelizmente. Mas o Eterno, como tinha feito promessa a Abraão, tem cumprido até os dias de hoje. Então, é só para lembrar que a gente não tem os olhinhos azuis e que também muitas coisas na nossa vida se cumprem pelos decretos iniciais do Eterno, não pelo nosso merecimento. Bom, aí Moshe detalha caso a caso da irritação que Israel causou. Imagina, olha, do Passuque 7 ao Passuque 29, nós entramos aí numa lista pontuada. Olha o que vocês fizeram contra o Pai Eterno. Aí eu convido você a ler, né? Você hoje dá uma meditada nesse trecho aí da Torá, né? E lembrar das coisas irritantes também que você fez na sua própria vida, que te tirou do caminho da bênção. Mas Moshe vai, e como um jurista, como
como aquele que diz assim, olha, é por estes motivos que vocês sempre enfrentaram, sempre enfrentam a ira de Iá, as dispersões que Iá promove, porque ele que permitiu todas as dispersões contra Israel, e da mesma forma na nossa vida. Eu vi um texto ontem muito interessante que um amigo meu postou na rede, e ele diz assim, olha, acredite, os piores momentos da sua vida, na verdade, são os melhores. E aquilo abriu uma janela na minha cabeça. Como é que os piores momentos, na verdade, são os melhores? É porque os nossos melhores momentos, as nossas melhores fases, elas são perigosíssimas, porque muitas delas são ilusórias, né? Muitas delas são sabotadoras. No momento mais difícil, a gente está com o pé no chão, pode reparar, né? O quase morte que faz a pessoa se arrepender de todos os seus pecados e sair pedir perdão para todo mundo e dizer, eu errei com todos vocês, né? É impressionante, eu tive isso, já vi isso acontecer. O quase morte deixou a pessoa tão humilde, tão arrependida, tão legal, mas só que foi passando o tempo e parece que foi esquecendo o quase morte e depois voltou tudo como era antes. Então, essas irritações que nós provocamos ao Eterno, muitas vezes por estarmos em momentos bastante prósperos ou da gente não perceber o que está fazendo, nos deixa muito distanciados. Então, concordo com ele, os piores momentos, na verdade, acabam sendo os melhores, são os momentos mais ricos para reflexão, são os momentos que a gente se volta e pergunta, o que é que eu estou fazendo de errado? Coisa que a gente tinha que fazer de forma constante. Olha, sonda o teu coração, rapaz, é todo dia, meu irmão. Uma palavra que tu dá, uma postura, um caminho que tu assume. Nós, seres humanos, nós temos, parece que, um dom para buscar encrenca, escolhas, as bandejas se aparecem na nossa frente e a gente fica empolgado, bandeja de ouro, eu vou meter a mão, e às vezes aquilo é uma cilada. Falta de oração, falta de jejum, falta de consagração, falta de buscar o Eterno, tu tá num estado meio que isolado, tu não chama, tudo que tu faz, tu não pede pro Eterno, tu não pedes opinião, tu não coloca o teu caminho. Eu estou falando não com vocês, irmãos, eu estou falando de uma forma geral, né? O ser humano, de forma geral, é assim. Ele não quer compartilhar a sua vida, afinal de contas, ele é dono do nariz dele, ele tem um livre-arbítrio, ele é o grande juiz e árbitro da sua própria vida, mas está andando conforme o seu próprio coração, a sua própria percepção de vida, e perdeu a humildade, olha, há 5 paradas lá atrás, e só busca a Elohim quando está ferrado. Quando o camarada está ferrado, aí ele vai, se ajoelha, fica humilde, pede perdão para todo mundo, faz o seu caminho de viagem. É assim, seres humanos são assim, infelizmente a maioria, né? No destaque 10, Moshe continua relembrando que o Eterno ordena a criação das novas tábuas para escrever novamente as 10 palavras, os 10 ditos, o mesmo escrito, e a arca para guardá-los. Lembra também da continuação da peregrinação e da morte de Aharon, bem como da herança da tribo de Levi. É interessante, amados, Moshe preparando o povo, trazendo um review. Olha, eu vou fazer uma recapitulação aqui, guardem isso no coração, olha o que aconteceu, isso, preparando o povo para um novo momento, né? Quem não se lembra do seu passado, quem não viveu, quem não guarda o seu passado, como poderá estabelecer um melhor futuro? Todas as coisas, amados, que aconteceram com Israel, todas as coisas que acontecem conosco, precisam ser muito guardadas no nosso baúzinho da vida, o baú da experiência, para que nós não repitamos, não entremos nos mesmos erros, né, que Israel entrou. Né? Davi
também me faz lembrar Davi, os pecados sucessivos de Davi, mas ele tinha uma grande virtude, ele se arrependia, não voltava a fazer mais, mas era uma fábrica de pecado, né? Errava, errou com a família, enfim, ele cometeu erros que jamais deveria ter cometido, né? Mas enfim, Moshe fala da irritação, essa irritação sobre escrever novamente as tábuas foi realmente muito significativa, e enfim, não só essa, mas outras. Moshe também relembra por sua intercessão, e o povo não foi destruído. Lembra aquele momento lá em que o Eterno ia destruir o povo, e Moshe se coloca na frente e diz: olha, leva também, acaba comigo. E o Eterno parece que deu uma freada, né? Embora esses homens tenham sido todos abatidos ao longo dos tempos, só Caleb e Yahushua, Josué, seguiram em frente, mas toda aquela geração levou o farelo, né? Por assim dizer. Moshe objetivamente conclui seu discurso naquilo que o Eterno queria para o povo, destacando o amor e aperfeiçoamento de Yah aos antepassados, escolhendo-os dentre todos os povos. Moshe também ensina sobre a circuncisão do coração. Olha, um tema também bastante discutido, né, no nosso meio, sobre a questão do mandamento da circuncisão e da importância de ter, na verdade, o coração circunciso, né? Você ter a marca na carne, a chancela, né? Muitos entenderam sobre o mandamento que não foi cumprido pelos seus pais e quer de uma certa forma retomar esse mandamento nas suas vidas, e hoje nós temos todos os meios para fazê-lo, né? Com cirurgias, com anestesias, coisa que não existia da forma como existe hoje, mas como sendo um marco na vida do israelita, embora isso seja algo exterior, e a parte mais importante é exatamente a circuncisão do coração, que essa é a mais difícil. Essa não tem anestesia, essa não tem nenhum tipo de vantagem, porque você tem que trilhar o caminho para ter um coração circunciso, para ser uma pessoa humilde, para ser uma pessoa respeitosa, para não ter a arrogância como sua aliada, mas você ser curado de todas essas porcarias, desses anexos malditos que o ser humano carrega consigo, né? A questão do aperfeiçoamento, a importância do aperfeiçoamento no Eterno, que jamais acontecerá longe da Torá, irmãos, escrevam isso. A única coisa que pode nos aplainar no caminho do Eterno é a Torá, é a sua instrução. Ah, mas foi dada 5.000 anos atrás para o povo de Israel. Tudo foi dado por mim. Tudo, absolutamente tudo. Nós, pela graça infinita do Pai Eterno, nós tomamos, e Ele delibera para as nações por plenitude de amor, de arravá. Mas Ele criou um projeto piloto, e esse projeto piloto, ele está para nós, para que nós nos sirvamos desse projeto, andemos em sua luz, né? Tenhamos na mente a experiência de todos aqueles homens e mulheres que são, até os dias de hoje, para nós, como heróis, como verdadeiros exemplos a serem seguidos. Não importa o tempo em que viveram, mas continuam sendo oráculos de boas ações, bons exemplos. São os nossos exemplos, esses homens e mulheres, né? Enfim, então é somente através da Torá e da vida desses que se envolveram que nós podemos ter alguma coisa de esperança. Se eles conseguiram, se eles puderam, nós podemos também. O Eterno quer que isso aconteça. Moshe exalta a Yah e aconselha o povo como proceder em amor, temor, serviço, zelo ao seu nome, louvor, lembrando da libertação do Egito. Essa paraxá é uma delícia,
ela é um manancial de conselhos, onde nós temos algo tremendo em relação ao tempo em que isso é colocado diante de nós, ou seja, desde Israel até a eternidade, Leolam Vaed, nós temos esse manancial de conselhos maravilhosos, podendo fazer uma comparação direta de um Egito paralelo, ou seja, do Egito em que nós saímos também, as nossas prisões, os nossos aprisionamentos e etc. Moshe ordena novamente o amor a Yah através da obediência e relata mais feitos do Eterno, sua disciplina, o Egito, o Mar Vermelho, né? O Mar de Suf, né? De junco, a peregrinação assistida, a terra que engoliu os filhos de Eliabe. Enfim, Moshe faz comparação da nova terra com o Egito e mais uma vez condiciona as bênçãos nesta nova terra de Canaã pela obediência ao Eterno e enfatiza a questão de adorar outros Elohim. Moshe orienta que todas essas coisas deveriam ser gravadas no coração de diversas maneiras, símbolos, através de ensino aos filhos em casa, enfim, da importância disso, dessa memória jamais morrer. E finalmente, Moshe conclui mais uma vez, condicionando as provisões do Eterno mediante a obediência à sua Torá. Eu vou ler esse trecho final para deliberar os amados comentários e as conclusões nesta horinha que nós passamos diante da Torá. Porque se diligentemente obedeceis a todos esses mandamentos que vos ordeno, para o guardardes com zelo, amando o soberano vosso Elohim, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, e expulsará de diante de vós todas essas nações, a fim de que tomeis posse e despojeis uma terra que agora pertence a povos mais numerosos e poderosos que vós. Todo lugar em que a sola dos vossos pés pisar será vosso território. Vossas terras se estenderão do deserto do Líbano e do rio Eufrates até o mar ocidental Mediterrâneo. Ninguém terá capacidade de vos fazer resistência. Yah, o soberano, o vosso Elohim, espalhará o medo e o terror de vós entre todos os povos por toda a terra em que pisardes, conforme vos prometeu. Amados, esses destaques que devem ser debulhados de forma bastante degustável, por assim dizer, nos dá um Shabat de extremos ensinos, de um memorial onde o Eterno usa o seu servo e faz um review, preparando esse povo para numa postura de conquista e para um objetivo final, que era Canaã. Nós estamos exatamente a 1h02 falando dentro desta paraxá, e cada tema, cada observação que cada um de nós fez aqui nessa manhã, traz muitas possibilidades de nós estendermos sobre os subtemas dessa grande paraxá. Eu aqui finalizo, deixando os irmãos à vontade para comentários e desfechos nesta prévia, por assim dizer, nesta hora que passamos juntos aqui, porque esta paraxá, nós estamos na 46ª paraxá, daqui a algumas poucas paraxot, nós finalizamos mais um ano de ciclo anual. O livro de Devarim, ele foi o livro mais citado por Mashiach, e ele pode... por que ele mais citou? Por causa dos seus resumos, pela quantidade de informação resumida que nós temos dentro do Sefer de Devarim, para nos deleitarmos com toda a obra que nós temos dos 5 rolos, dos 5
As 5 sefirot. Mas eu deixo para os irmãos esse momento para que haja comentário e a gente possa fazer uma oração final e logo mais nós estejamos tratando de assuntos de Techuvá, né? E também da questão de profetas e o partir do pão logo mais após o Shabat. Irmãos, estejam à vontade nesse momento para desfechos. Irmão Paulo levantou a mão. Shalom, irmãos. Shalom, shalom. O que eu pude observar aí, né, existe uma chave aí em tudo isso, né, que abre essas portas. A chave, ela é a obediência, né? Essa é a chave. Gostaria de fazer um comentário a respeito de uma observação que eu sempre faço. Como eu lido com adolescentes, né, jovens adolescentes, o ser humano ele passa por fases, né? E eu creio que a fase mais selvagem, mais rebelde do ser humano é a fase da adolescência, né? Em que o ser humano ele se descobre, ele vai descobrindo e daí ele começa a demonstrar desejos, vontades próprias, né? E ele, no geral, eles se levantam contra, digamos, a um certo tipo de condução, né? E os pais, eles tentam a todo custo conduzir os seus filhos, né, no caminho certo, na atitude correta, como devem andar. Eu creio que o Eterno, ele trata com Israel dessa forma, né? Dessa forma, e nós vemos aí, né, no estudo aí dessa paraxá, que espiritualmente o ser humano, né, Israel, ele tem se comportado como fosse um adolescente, como um ser humano selvagem, né, em que o Eterno está ali como um pai, todo o tempo guiando. Quando ele sai fora da raia, coloca ele de volta. Eu creio que nós, seres humanos, nós somos assim, né? E isso é um termômetro da nossa situação espiritual. A grande questão aí é como você se manter tzadik, se manter justo. Como falou o irmão Shaul aí na explicação, todos os dias, a gente tem que pensar nisso todos os dias, e essa busca, né, de andar no caminho da instrução, da Torá, ela é diária. Quanto tempo nós reservamos para o Eterno? Será que é só no Shabat que eu devo dar maior atenção? E os outros dias, né, que a gente corre para um lado, para o outro, é tanta coisa para fazer, e muitas das vezes nós agimos como adolescentes rebeldes, né? Então eu vejo a história de Israel aí, o que Moshe, ele sempre falava, né, que se manterdes na obediência gera bênção. É o que eu falo para o meu filho aqui. Muitas das vezes ele nos desagrada alguma das suas atitudes. A gente fala uma coisa, ele diz que já vai e não faz, e a mãe dele aqui às vezes se aborrece. Eu já cheguei a me aborrecer várias vezes com ele, mas observando tudo isso, eu vejo que nós somos assim. Nós, não importa a idade, muitas das vezes nós agimos como um adolescente, nós agimos como um tolo, né, diante do Eterno. E isso me chama a atenção porque nós temos que nos autocorrigir, de acordo com a palavra, de acordo com a Escritura, né? E hoje é muito construtivo esse estudo de hoje, né? Eu agradeço, eu tenho aprendido muito. Eu agradeço aos irmãos aí, irmão Avner, o Raver Shaul, que colocou esse estudo aqui. Esse é meu comentário. Eu creio que Israel, a situação espiritual de Israel, é um termômetro para nós mesmos. Através da observância, a gente não incorrer no mesmo erro, né? Era isso que eu tinha para dizer, né? Obrigado pela oportunidade.
Cid. Professora Rúbia, muito caladinha. Professora Rúbia, muito caladinha. Ravela Cid. Enfim, é com vocês aí. Bom, eu deixei para que, não se havendo comentário, eu gostaria de fazer uma explanação final, né? Se assim tu me permitires, né? Se não houver... Deu um bug aqui no meu... então vou deixar que a Rúbia faça um comentário, né? Vou deixar antes. Pode fazer, Rúbia, o seu comentário. Vou fazer meu comentário. Primeiro eu quero agradecer o Marcelo, né, e desejar que o Senhor continue sempre te abençoando, dando sabedoria para te instruir na palavra. Eu vejo, assim, no texto, né, apresentado, que o mandamento é a gente seguir a palavra. A gente não, e como é que a gente segue? Se atentamente, né, a palavra que se usa no texto é se atentamente, né, tu estudares a palavra, meditares na palavra, né, na Torá, e estar atento continuamente também na palavra que você estuda, na palavra que você lê. Porque senão a gente fica encontrando justificativa para o pecado. Eu vi o depoimento do pastor dizendo que o rapaz ficou muito chateado, né, da reação da igreja, de ter disciplinado ele, por ele ter transado com a menina da igreja. Aí ela contou para uma amiga, a amiga contou e demorou, a igreja já sabia toda. E ele ficou muito chateado do pastor ter disciplinado ele. E aí, ele queria justificar que ele era de uma família que o bisavô, o avô, o pai, era uma família assim, com sexo, com a libido muito à flor da pele. O segundo aspecto, que o pastor não era daqui do norte, né? O segundo aspecto, pastor, aqui no norte, o clima quente e úmido nos estimula. E aí eu fico pensando, né, como a pessoa, como nós, tentamos encontrar justificativa para pecar. Por exemplo, lá os israelitas, eles fizeram bezerro de ouro, justificando a ausência, né, do líder ali na frente, que Deus tinha abandonado. Na verdade, eles não fizeram por isso, né? Na verdade, estavam com saudade do Egito. Essa é a verdade. Às vezes as pessoas, nós sentimos saudade do Egito, né? Do mundo de perdição e tudo mais. Então, o segredo disso tudo aqui, para que o Senhor nos dê tudo aquilo que Ele promete na palavra, né? Ele promete dar tudo, a gente ser próspero, a gente viver bem, a gente viver em harmonia. É um pacote que ele nos entrega, mas tem uma condição, né? E se a gente não seguir essa condição, é impossível. O jeito é se lamuriar. O jeito é ficar se lamuriando, murmurando, né? Como muitas vezes o povo fez. Estava em pecado, mas não reconhecia e ficava murmurando. Era esse comentário que eu queria fazer. Muito boa a palavra hoje, muito boa mesmo. Amém. É esse meu comentário. Obrigada. Amém. Olha, se você for falar agora e o Daniel não falar nada, o Daniel vai orar, fazer a oração final, se ele não for falar nada. Mas ele já levantou a mão e quer falar, então fala aí, meu irmão. Shalom, meus amados. Shalom. Realmente esse é um estudo de extrema importância e uma relevância muito grandiosa, que nos faz refletir sobre a questão da obediência à Torá,
das condições, né, das condicionantes que o Eterno coloca para que a gente possa obedecer. Mas uma coisa me chama muita atenção em relação a essas condicionantes, em relação a alguns movimentos que houveram no percurso da história, né? Por exemplo, nós temos aí um evento de movimento chamado puritanismo. E esse evento, ele ainda paira no coração, na mente de muitas pessoas, nas religiões em si. E nós devemos ter muito cuidado em relação a isso, porque aquele negócio, a história ela sempre vai se repetindo. O puritanismo aconteceu, por exemplo, com os fariseus. No início, a intenção deles era muito boa de fazer um grupo onde pudessem guardar de maneira zelosa as instruções do Eterno, mas que depois foram caindo, foram adentrando naquilo que a gente conhece como puritanismo, né? Assim como também as grandes religiões, né? As grandes denominações que vieram das religiões. Então, assim, é bem importante, claro, com certeza a gente ler, obedecer aquilo que o Eterno nos instrui, mas temos que ter realmente muito cuidado com a questão do puritanismo. Isso é uma coisa que eu tenho batido ultimamente nessa tecla, com relação à questão do puritanismo. Muitas das vezes a gente acha, em relação ao puritanismo, a ideia que dá é que tem que ser daquele jeito, senão a gente não é abençoado. Não, tem que ser assim, porque está escrito, porque o Eterno revelou, porque e tal, e a gente cria muitas das vezes perspectivas em cima dessas coisas, né, do puritanismo. A gente tem que ter cuidado com isso, para que a gente não possa cair nessa ideia do puritanismo de achar que a gente, por estar obedecendo ou por estar efetuando ou executando realmente o que está nas escrituras, nas orientações do Eterno, achar que essa é a ideia do puritanismo, né, que muitas das vezes somos mais merecedores do que os outros. Essa é a ideia do puritanismo. Então, que o Pai Eterno realmente tenha misericórdia de nós e a gente possa obedecer com muita humildade, como o nosso Ravé e o Moré Shaul, né, o Marcelo, colocou, que nós não somos nada. No início ele falou isso. Nós não passamos de nada, somos pó. Não devemos achar que, por causa de alguma coisa que temos ou que estamos caminhando, enveredando por estas condicionantes, somos melhor do que as pessoas. Não somos ninguém, muito pelo contrário. Mais humildes nós temos que ser e perceber aquilo que realmente o Eterno quer de cada um de nós. É difícil, irmão, não é fácil. É verdade. A gente sabe que não é fácil. A gente ter essas percepções, a gente como ser humano, ter essas percepções e procurar praticar dentro dessa vibe, né, dessa ótica aí, que realmente às vezes acontece das pessoas começar a se enveredar pelo movimento puritano, como ainda existe até hoje, né, nas religiões. Mas muito bom. Só para enquadrar bem o que você está falando, e para as pessoas terem uma noção, sobre o movimento puritano, disse da pessoa que fazia parte do credo presbiteriano, rigorista, praticado na Grã-Bretanha durante o século XVI, cujos preceitos se pautavam no cristianismo puro, o que chamamos de cristianismo puro, sendo os prazeres do mundo negados. Aí os prazeres do mundo tem que ver o que é, né? Que eles não relatam aqui no texto. O que segue os preceitos relacionados com a obediência rigorosa às escrituras, texto bíblico, possuindo um senso de moral austero e intransigente,
ser intransigente, como a gente sempre fala, nós temos que ser intransigente conosco, não com os outros, né? Que é um grande problema das pessoas que querem ficar acusando os outros dos seus pecados e se esquecem dos seus próprios pecados. Por exemplo, disse da pessoa que expressa um comportamento inflexível, principalmente no que diz respeito à sexualidade, né? Então, tem uma pauta muito forte em relação a essa questão da sexualidade. Substantivo masculino, indivíduo que era ou seguidor do credo presbiteriano rigorista, caracterizado por possuir um apego extremo às escrituras, o texto bíblico. Quanto a isso, eu acho que nós não podemos discutir, porque nós temos que ter sim um apego totalmente rigoroso, amado, em relação ao que o Eterno nos instrui. Agora, o que nós vamos fazer com isso é que é o problema, e o puritanismo, como você citou, ele foi para um outro extremo. Então, existe um texto na Escritura que fala, olha, não sejais demasiadamente justo nem injusto. Vocês têm que procurar ter uma postura equilibrada no que diz respeito ao tratamento. Então, toda a intransigência, tudo aquilo que é rigor, que seja, se nós somos intransigentes ou rigorosos, nós façamos conosco, não com o outro, né? Enfim, só para situar, amado, mas você pode concluir sobre essa questão da sua fala, sobre o exagero do puritanismo e desse fato ocorrido dentro da igreja presbiteriana, né, que é histórico e que foi citado aqui. Certo. Isso daí eu estou falando mais da essência dessa coisa, né? Existe ainda nas religiões, mas eu ia concluir, inclusive, com isso que você bem colocou. Nós temos que cobrar de nós mesmos, né? A questão de acusar os outros, né? Achando que, como eu falei no início, por estarmos seguindo corretamente, achamos que somos melhores que as outras pessoas. Mas é bem interessante isso aí e bem colocado essas situações. Essa essência, ela ainda continua acontecendo. Não estou falando do movimento, a gente sabe o que aconteceu e de onde surgiu, mas a essência dele continua em algumas religiões, em algumas denominações, né? E essa cobrança realmente, como eu ia concluir também, como você bem colocou, temos que cobrar de nós mesmos, que é, como eu falei, não é fácil, né? É um caminhar bem doloroso. Acho que a gente consiga, de fato, ter essas percepções do Eterno na nossa vida. Olha, o irmão até me faz lembrar, quando falamos assim, falamos de forma geral, mas lembrando que dentro do conceito de discipulado, é claro que o discipulador vai tratar o discipulado, e no discipulado não tem meias papas e não tem meias línguas, né? A gente tem que tratar, e o que é pecado tem que ser tratado, e a Escritura diz que se o teu irmão peca e tu não advertes, o sangue dele vai correr sobre as tuas mãos. Então, o tratamento dentro de um contexto discipulado, ele realmente ele é outro papo. Mas de uma forma geral, dentro da congregação, junto aos irmãos, né, coisas que nós vemos com pessoas, e nós temos que ter muita sabedoria, muito amor para conduzir as pessoas no caminho que elas devem andar, sem essa coisa de querer queimar as pessoas numa fogueira, né? Que é o que eles faziam, era queimar as pessoas. Irmão Avner, olhando para o tempo, olhando para o futuro, pensando nas suas palavras finais, meu irmão, faça aí a sua análise. O primeiro pensamento que estava me vindo na cabeça é que o cidadão do relato da Rúbia estava lascado, né? Do ponto de vista do puritanismo, ele já estava lascado. Bom, ia ser trucidado, mas as justificativas pelas quais ele emana, elas são bem interessantes. Em que aspecto, né? Por esse guarda-chuva da justificativa, que eu acho que realmente é relevante, porque quando a gente de alguma maneira procura achar uma brecha para justificar algo, a gente já caiu num poço há muito tempo e não entendeu ainda. Mas a minha explanação, ela tem a ver um pouco com o que o Amado falou agora, com o que a Rúbia também comentou.
e ela tem a ver com uma análise que na verdade são 2 comentários, um mais ou menos didático, que tem a ver com a clarificação de que em muitas passagens desse texto que nós vemos hoje foram utilizados, quer seja pelo Machia, foram utilizadas no debate de Paulo, né? Como circuncisão do coração, né? Como não só de pão viverá o homem, né? Como obediência, que foram estendidos ao longo de muitas passagens proféticas e muitos chamamentos proféticos da desobediência de Israel, né? E que enquadram as falas também das cartas orientativas às várias comunidades, inclusive naquilo e em várias características de cada comunidade, né? Eu me vejo agora me lembrando das orientações de Paulo em várias comunidades que apresentavam vários tipos de problemas exacerbados, né? A igreja de Corinto com muitos problemas de afetação à imoralidade, né? E, enfim, então a ideia é a gente perceber no texto de que, e eu estou falando isso porque, para que a gente tenha em mente, tenha o entendimento prático, né, didático do aprendizado, de que ao sermos questionados na fala do Novo Testamento e tarará, você possa relembrar de que, olha, essas falas, elas são falas que não foram criadas agora, elas são falas que já estão sendo faladas há muito tempo. Eu lembrei agora da graça, né? Usando esse termo que é mais, digamos assim, utópico, né? Do ponto de vista da graça, mas a gente vê desde o início do texto de que a movimentação ela tem a ver com uma escolha e um desejo do eterno, de certo, não no ponto de vista extremado daquilo que é estanque, ou seja, por conta disso e tal, e nada mais vai acontecer, não, mas é uma escolha de desejo, né? De vontade, né? Para derramar um amor, para identificar uma relação, para separabilidade, para demonstrar a representação da significância, da importância de quem é Elohim, do relembrar a toda a humanidade de que ele criou todas as coisas e que ele representa a essência de tudo, para deixar oportuna a humanidade, né, de que existe um bom caminho, escolhendo um povo para demonstrar a sua benevolência, escolhendo um povo para poder desenvolver toda a essência da representação do serviço e da obediência ao Eterno e os resultados disso frente às nações, para atrair as nações a um movimento de retorno àquilo que era a essência inicial lá atrás. Enfim, são muitas questões, né, em que o Eterno coloca, e eu acho que isso é importante falar, tá, para que a gente perceba didaticamente as expressões desse texto de hoje, né, e façamos um alimentar, né, na nossa mente sobre isso. O outro aspecto, que era puxando aquilo que a gente estava falando há pouco, é exatamente sobre a explanação da exigência do Eterno que não se desassocia daquilo que é a verdade. Ou seja, né, todas as vezes em que o homem cria cenários dentro da Escritura para traçar caminhos para ele se dá mal. Mas o que é que você está falando? Eu estou falando exatamente desses. O exemplo do puritanismo é um, o exemplo do farisaísmo é outro, o exemplo da doutrina assembleiana é outro, o exemplo da doutrina luterana é outro, do calvinismo é outra, entendeu? Todas as vezes que o homem cria cenários protetivos, mentais, sentimentais, buscando categorizar uma forma de viver, né? Ele cai em desilusão, né? Ele cai em desilusão, ou ele cai em arrogância, ou ele vai cair num mundo exatamente de uma prerrogativa que vai dar margem a muitas coisas, né?
ou ele vai ficar exatamente apartado da essência ao longo do tempo, né? E vai influenciar, o que é o pior da história, vai influenciar muitas pessoas num caminho errado. Por isso que a essência da lembrança de Moshe, trazendo à memória todos os aspectos relacionados à condução deste povo, e deixando claro que existe uma verdade que está relacionada a essa essência. E é sobre esse aspecto que eu quero finalizar. Ora, que diferença há, né, naquele que serve e naquele que não serve? Tá certo? Alguém poderá, por exemplo, fazer uma avaliação de dizer, mas eu sigo os preceitos do Eterno, consigo, mas a minha vida, em tese, não parece ser tão diferente da vida alheia, né? Talvez até outras pessoas tenham uma vida aparentemente melhor do que a minha, né? E o que é essa diferença, né? Onde está essa essência, né? Aonde está isso, né? Eu diria a vocês o seguinte: imagine você uma casa em que existe um pai e 2 filhos. Um filho é desobediente e um filho é obediente. Um filho se atenta às coisas do pai e procura ser um filho obediente, amoroso, serventil, né? O outro é um dito rebelde, né? Não vou nem extremar essa rebeldia, mas é alguém que não está muito atento, não obedece, faz muito do que quer e tal, e pererê. Ora, ao sentar na mesa para comer um banquete, um é excluído dessa comida e o outro é que come? Ele pode usufruir da água e do chuveiro elétrico dentro de casa e o outro não? Um pode dormir numa cama com ar-condicionado e o outro não? Isso não existe, né? Isso não existe. Mas qual é a grande diferença, então? A grande diferença, no meu ver, é que um está à sorte e o outro está salvaguardado, tá? Salvaguardado. Um estará à sorte, porque na mesma casa existe a providência, tá? Israel, quando fez este questionamento uma certa vez, questionou os ímpios. Mas, pô, eles prosperam, a gente tem que obedecer, a gente tem que fazer isso, a gente faz isso, a gente faz aquilo. E, no entanto, esses homens prosperam. Israel fez esse questionamento, tá? E o Eterno disse claramente, né, fazendo um paralelo entre dizendo, olha, nesta casa o sol nasce para todos, meu irmão. Tu tá entendendo? Agora, no entanto, no final é que tu verás a diferença entre quem serviu e quem não serviu. Porque a gente está falando de promessas. Promessas. Por isso que Paulo ratificava muito sobre a persistência da esperança que gera perseverança. Não sei se o contrário, né? Perseverança que gerava esperança, mas enfim, né? Com o objetivo de mantermos ou manter aqueles que estavam ouvindo aquela palavra firmes no forte propósito de seguir em frente, independentemente das circunstâncias. E não é para elas, e sim com um sentimento caloroso e consciente, né? Consciente, deliberado, por vontade de fazer, né? Que era a obediência aos preceitos do Eterno, a uma vida. Por isso que os chamamentos, olha, tu vivias assim, mas agora tu não vives mais, entendeu? Tu estavas nessa condição e agora tu não está, tu foste resgatado por um alto preço, entendeu? Hoje na tarde nós vamos falar um pouco disso, desse desejo, de onde, né? Mas eu já estou esboçando um pouco esse entendimento, dizer o que realmente garante essa percepção que deve alimentar o nosso coração. Não é fazer as coisas por Eterno
pelo que ele pode me dar. Porque se eu estiver nesta condição, será um cartão na minha mão e um banco eletrônico do outro lado, né? Então não existe relação com ele, nem o Eterno deseja isso. E essa tentativa de Moshe é exatamente para trazer a essência de uma obediência de vontade, entendeu? Não interessa, meu irmão, se eu vou estar lascado, se eu não vou estar, não interessa se eu, entendeu? Se eu imagino uma coisa para minha vida e vai ser outra, não interessa. Uma coisa, entenda vocês, de que não se apartem, né, daquilo que foi a perspectiva de manter uma relação com vocês. E assim foi, e até hoje nós não podemos negar. Aliás, a importância disso está hoje aqui, neste ambiente. Nós estamos falando de algo, entendeu, que nos atinge até hoje, né? Então eu diria a todos o seguinte, de que é importante perceber que a questão da relação com o Eterno não pode estar centrada em achismos. Eu entendo a colocação e o movimento puritano, ele realmente se instancia, e o problema dele é exatamente a exacerbação da criticidade em relação a uma conduta, digamos assim, uma conduta que é certa, correta, porém a busca por aquilo que é a interpretação alheia, ou seja, eu coloco-me a partir de uma referência e a partir disso eu avalio todos, né, por essa cobrança, esse estabelecimento disso. Mas é bem falado o Marcelo, né, que colocou exatamente de que existe uma questão crucial, né? Qual é a questão crucial? É o que o texto escritural diz. O Eterno é Kadosh, o Eterno é separado, e importa que todos aqueles que se aproximem dele se tornem cada vez mais Kadosh, cada vez mais separado. E o que representa ser separado das outras pessoas? Significa dizer obedecer aos preceitos do Eterno. É simples. Obedecer aos preceitos do Eterno. Tinha um irmão que até hoje está vivo, evidente, o Levi, alguns de vocês não conhecem, e às vezes a gente estava nos debates e algumas pessoas diziam assim, não, mas isso é difícil. Ele dizia, difícil? Não, meu amado, isso é fácil. Ele sempre falava isso, eu me lembrei agora, não, mas isso é difícil e tal. Ele dizia muito isso, né? O Levi fala, não, mas é fácil fazer, só querer fazer, entendeu? E eu dizia, isso é verdade. Ele sempre usava isso. Eventualmente a gente estava assim, né, conversando, ou com pessoas novas, ou com pessoas antigas, né? E alguém dizia isso, ele dizia, não, mas é difícil. Não, mas é fácil fazer. Ele dizia, ou seja, é só querer fazer, né? O problema é que, às vezes, nós, eu falo nós mesmo, todos nós, né? Do ser humano, de modo geral, como nós falamos hoje aqui, nós temos o exemplo do que a Rúbia contou, um brilhantismo tão grande de se justificar, né, de tentar justificar na sua mente, ou seja, na verdade, é exatamente isso, é uma preocupação de tentar burlar a tua própria mente, entendeu? Burlar aquele próprio sentimento para aliviar a culpa, entendeu? Porque psicologicamente isso é explicado, né? Então você precisa criar mecanismos mentais que aliviam a tua culpa, entendeu? Então, é verdade isso, e eu falo todos nós, é verdade, eventualmente a gente está se deparando com isso, né? A gente às vezes quer justificar uma atitude errada, né? E busca uma saída, mas pelo menos eu briguei, mas eu não fiz isso, entendeu? Sempre o cara né? ele tenta achar, pô, mas tu brigou, ponto final, acabou bem aqui, né? Entendeu? Mas tu falou, né? Mas eu não fiz isso, entendeu? Então a mente humana ela sempre está buscando, entendeu? Não, mas você errou, você deveria ter sido, mas menos mal que eu não fiz isso, entendeu? Então está todo o tempo a mente humana ela está buscando esse cenário. Então eu acho que é relevante o pensamento de trazer à tona a percepção de que a grande diferença é que um estará à sorte e o outro estará
salvaguardado. Ele pode ter certeza de que não dormitará o El, né, o vigia de Israel. Não dormitará. Tem muitas passagens que falam disso. Diz que tu dormindo ele te abençoa, né? Que nem um fio de cabelo cai da tua cabeça sem permissão dele. Que ele alimenta passarinhos e flores no campo que nem Salomão pôde fazer. Então, meus amados, o problema é que isso não é um cofre aberto que tu olha lá todo tempo, tem dinheiro, tem isso, tem lá dentro, tu não consegue. Porque se tu fosse, eu até te diria que o Eterno nem me mostre isso, porque o sentimento de miséria vai ser tão grande de olhar, entendeu? E ver tantas bênçãos do Eterno que você não contabiliza na tua agenda e que tu nem sabes que estão acontecendo, né? À medida que você se torna um homem fiel aos seus preceitos. Não deseje ser fiel para receber algo do Eterno. Deseje ser fiel porque você ama e reconhece que a verdade é esta. Tá bom? Então eu gostaria de deixar isso para os amados aí, essa reflexão aí. Deixar irmãos no YouTube, se quiserem fazer algum comentário, deixe o seu comentário. Nos busque através do nosso website, né? Nós queremos lhe conhecer, queremos conversar, e obrigado pela sua paciência de estar até esse momento conosco aqui na transmissão. No mais, eu finalizo essa sessão da Torá extremamente realizado, agradecido pelo enriquecimento de cada irmão, irmã Rúbia, irmão Paulo, Gil, Alacide, pelo enriquecimento dessa Torá, né? E do grande desafio que é olhar para Israel e fazer tudo de certo que Israel fez. E olhar para Israel e não fazer de errado o que Israel fez, sem nenhuma preocupação puritana, mas com uma preocupação plena de estar fazendo aquilo que o irmão Levi fala. Não é difícil, é só fazer, né? É só se renunciar. Machia foi interpelado e deu uma resposta nesse sentido, quando o Talmide disse: mas para o homem é impossível. Realmente para o homem é impossível, mas para Elohim não é. E o que está por detrás dessa explicação de Machia? Você que está com Elohim e que o Espírito de Elohim está em ti, tu conseguirás observar, tu conseguirás ter uma vida kadosh, mas você tem que estar com Elohim, porque ele torna possível o dom da salvação, que é que nos consolida no caminho da obediência. É o caminho da salvação, amados. Vamos orar, vamos finalizar esse momento, esse shiur maravilhoso com a oração. Pai eterno, nós te agradecemos por esse momento, pelos nossos amados que estão aqui, os amados no YouTube, que estão apreciando conosco, Pai eterno, sobre esse momento grandioso da tua instrução, da Torá, e te pedimos, Pai, que tu venhas nos orientar cada vez mais, que tu derrames sobre nós a tua sabedoria, o entendimento, que a renúncia do eu possa fazer parte da nossa vida, não somente no Shabat, mas em todos os dias da nossa vida. Que em todos os dias nós tenhamos o dom do Ahavá, do amor em nós, para que, através de uma vida baseada nessa graça, nesse favor imerecido que é o amor que tu tens por nós e o amor que tu tens derramado, nós possamos também dissipar, distribuir através das nossas ações, das nossas atitudes, e que isso leve um cheiro agradável
as outras pessoas, que elas possam perceber que as sofismas, as narrativas mundanas e as coisas que foram pregadas ao longo de toda a nossa vida não passam de vírus, de coisas nocivas para abalar o nosso relacionamento contigo, que pode e deve ser baseado no Espírito, na Ruach HaKodesh, no Espírito de santidade que tu tens derramado, que tu derramas sobre as nossas vidas. Fica conosco, é o meu pedido, a minha tefilá sobre os nossos amados presentes, os que estão agora no YouTube nos acompanhando. Hoje para todos sempre, em nome de Mashiach. Amém, amém, amém e amém. Amém. Shabbat Shalom. E até Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aleluia. Amém.